Ó, bora lá. O L. Nunes, ele mandou aqui. Pergunta pra ele sobre como a Corte de Haia atua e, nesse caso, quais as relações com o Brasil. Puta, a Corte de Haia não tem a ver com o Holocausto. A Corte de Haia é um tribunal internacional para julgar crimes de guerra ou acho que é para crimes de guerra, se eu não estou enganado, que condenou agora o Putin à revelia, condenou alguns militares na Sérvia também, e às vezes conseguem prender as pessoas, às vezes não, mas não tem nada a ver com o Holocausto porque surgiu depois da guerra. Então, qual seria a autoridade, se tem alguma autoridade internacional que seria responsável por esses criminosos que fugiram de lá e vieram para cá? Não, depois da guerra foi criado o Tribunal de Nuremberg, na cidade de Nuremberg, um tribunal internacional que tinha juízes dos 4 países vencedores, né, como eles falavam, que era França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Então, juízes desses 4 países conseguiram prender dezenas de nazistas poderosos, como Goering, como sei lá o nome dos outros que tinham lá, não sei se você lembra algum nome. O Himmler, né? Himmler. Não, Himmler se suicidou antes, né, de ser preso. Sim. Nossa, o arquiteto lá, o Albert Speer, que era o arquiteto do Hitler, que cuidava das fábricas de armas, era o ministro o Ribbentrop também. Da guerra, Ribbentrop. Alguns foram presos, foram julgados em Nuremberg, tribunal que durou meses e meses. Alguns foram condenados à forca, outros à prisão perpétua, alguns a poucas penas, outros nem foram condenados. O presidente do Banco Alemão também, o ministro do Banco Alemão. Gente que foi inocentado? Gente que foi inocentada, teve também. Por falta de prova? Acho que queriam inocentar. Provas não faltavam. Entendi. É o pragmatismo pós-guerra. O Speer ficou 20 anos preso, não foi condenado à morte, né? O Speer ficou 20 anos preso. O Speer era um arquiteto, Hitler adorava ele. Ele tinha planos de construir uma Berlim maior que Roma antiga. Ele se tornou ministro dos armamentos. Ele usava a mão de obra escrava nas fábricas, dizia que nem sabia disso, tal, mas tem fotos dele andando no meio de campos de trabalhos forçados, no meio dos escravos. Quer dizer, a vida inteira ele negou que ele sabia disso. Ele morreu negando que sabia disso. Era um grande criminoso. Era arquiteto, quer dizer, formado numa universidade. Então, o Tribunal de Nuremberg que condenou os nazistas, ou os que estavam, ou alguns à revelia. E esses também foram procurados depois por caçadores e nazistas. Entendi. O pessoal perguntou aqui também se não tinha nenhum tipo de dificuldade ou de barreira para esses caras saírem lá da Europa. Se ninguém tentava impedir eles ou coisa do tipo. Quer comentar? Não, pode falar. Olha, teve de tudo. Como a gente falou, alguns fugiram com documentos verdadeiros, outros conseguiram papéis falsos. A Cruz Vermelha também dava documentos para eles fugirem. O Vaticano deu muito documento para os nazistas fugirem. Essa igreja é católica. Caramba. Até o Papa estava envolvido. Gente que, vamos dizer, escondia que ele foi da SS, porque a SS que era, vamos dizer, os responsáveis por isso. O exército era um exército, então não eram tão responsáveis. Então, muitos trocaram seus uniformes da SS por uniformes do exército alemão, da Wehrmacht. Outros usaram roupas civis. Por exemplo, tem casos que o Stangl mesmo, foi preso logo depois da guerra, mas conseguiu escapar. De repente, acharam que não tinha nada contra ele e ele escapou. Daí que ele fugiu para a Síria. Tem o sobrevivente que eu fiz o filme dele na Europa, ele conta uma história que ele viu depois da guerra. Os SS tinham tatuado embaixo do braço o grupo sanguíneo. Então, o O positivo tinha tatuado, o O negativo, o B positivo, sabe? Tinha tatuado o seu grupo sanguíneo. Ele conta que quando eles foram se recuperar na Itália, na Puglia, na cidade de Santa Maria al Bagno, 10 mil judeus ficaram 2 anos nessa região da Itália se recuperando da guerra, sobreviventes, ganhando forças para tocar a vida depois. Eles tinham 16 anos, 18 anos, 20 anos. E ele conta que tinha um nazista misturado com esses judeus, se fazendo passar por judeu, né?
arranjou um nome falso, documento, só estava lá, ele dizia que era judeu. Só que ele entrou no mar, ele tinha um curativo escondendo a tatuagem. E acho que ele estava distraído, entrou no mar, começou a nadar. Quando saiu do mar, o curativo tinha saído, viram a tatuagem e falaram, esse cara não é judeu, não é sobrevivente, é nazista. E massacraram ele na hora. Mataram ele a porradas na hora. O Júlio, que é sobrevivente, quando chegou, o cadáver já estava na praia coberto de jornal. Então, teve também todos os jeitos de escapar, até fingindo que era judeu. Entendi. Ó, o pessoal perguntou aqui também sobre o Herbert Cookers. Acho que é esse. Herbert Cookers, é. Então, o Herbert Cookers é esse letão que a gente falou, que tinha o hidroavião na represa de Guarapiranga, que o nosso amigo Marcelo entrevistou a neta, que nega que ele era um criminoso de guerra. Sim. O sucur significa açúcar, né? Herbert Sucurs, o nome significa açúcar, né? Então tem esse depoimento, né? Que ela fala, que ela protege o avô, né? E o avô foi morto pelo Serviço Secreto de Israel, né? Que teve um cara que se infiltrou na família e levou ele para o Uruguai, e lá no Uruguai ele foi assassinado. Isso. Então, e aí foi uma história, essa história dos Sucurs é cinematográfica, né? Porque o Sucurs era um construtor de aviões, né? Então ele construiu os aviões dentro da própria casa dele e até da Letônia até a África, da Letônia até o Japão, né? E aí ele foi para lá o Rodrigo de Freitas, né? E aí descobriram a comunidade, quebraram todos os pedalinhos, os aviões, e aí ele veio para a represa do Guarapiranga, onde chegou esse agente do Mossad, e o agente do Mossad atraiu ele até o Uruguai, onde ele foi assassinado. História muito louca, né? Muito. Essa história, cada história dessa dava um filme, né? Também, eu vou fazer um parênteses também, que como que essa coisa né, da maldade humana, né? Tem essa coisa da... cara, eu entrevistei... Quando eu tava fazendo o filme do Mengele, eu entrevistei um policial que ele falou que na década de 70, né? Eles pegavam os caras que estavam fazendo uma coisa errada e queimavam os caras dentro de uma empresa de telha, né? Você vê que 40 anos depois o pessoal ainda continua queimando gente, sabe? Como eles faziam com os judeus. Eles, tipo assim, já faziam um tribunal, já julgavam o cara e sumiu o cara dentro do forno de telha, cara. Eu acho incrível a maldade do ser humano e como o ser humano tem coragem de fazer isso até pouco tempo atrás, né? Você queimar um ser humano dentro de um forno de telha. Forno de telha. Né? Que deixou de ser industrializado. Antigamente era industrializado, né? Exato.